Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário, mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça. Porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre as tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida, vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto, morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Amém, meus irmãos? Ontem, então, nós começamos esta ministração, onde nós chegamos até o versículo 4. E para adiantar, eu não vou fazer a recapitulação, que se recomenda fazer uma recapitulação, mas para ganhar tempo, eu vou seguir do versículo 5, onde nós paramos. Nós falamos do primeiro versículo, que foi dado um caniço, uma vara de medir, e observamos que é um povo separado, um povo santo, conforme fala em 1 Pedro 2,9, nação santa, separado. Sacerdócio real, povo exclusivo, de propriedade exclusiva do Senhor Deus. E que tem autoridade, no versículo 3, e que são as 2 oliveiras, que eu expliquei ontem sobre Zorobabel e Josué. E nós então ficamos no versículo 4. Eu dei uma introdução falando do capítulo 10 também, que são 2 cenas que estão no intervalo da 6ª para a 7ª trombeta. E essas 2 cenas têm a cena do livrinho, onde João recebe um livrinho, interioriza a mensagem para depois exteriorizá-la. E aqui o capítulo 11, que fala das 2 testemunhas, que é uma questão bastante emblemática, porque traz muita curiosidade, traz muita confusão na mente, e muitos entendem que é literal. Mas nós temos que observar o estilo literário do Apocalipse. Se não observarmos o estilo literário, sempre haverá confusão. Nós temos a lei, a história, os poéticos, os proféticos e as cartas. E Apocalipse é um livro profético extremamente profundo, simbólico. Se você literalizar, há dificuldades de interpretação. Como já falei ontem, tenho falado constantemente. Então eu disse ontem que as 2 testemunhas são a igreja, que vai testemunhar que é um sacerdócio real, que é uma nação santa e sacerdócio real. Uma nação de sacerdotes reais. Ponto. No versículo 5, nós temos aqui agora, e
eu estou agora no meu terceiro ponto. O primeiro ponto eu coloquei assim, o que Deus faz através delas. A autoridade, é separado, etc. Quem são? Eu expliquei, os dois ungidos, deixei bem claro na primeira mensagem, candelabros, oliveiras, etc. E hoje eu vou partir do terceiro ponto, que é justamente no versículo 5 e 6, o que as duas testemunhas fazem. Ora, entendo que as duas testemunhas, elas estão aqui, nesse intervalo da sexta e da sétima trombeta, profetizando por 1.260 dias ou 42 meses, que é igual a 3 anos e meio, não são literais, são figuras também, figurados também. Logo, se elas vão profetizar durante 1.260 dias, que é o tempo dela profetizar, anunciar, proclamar, logo é o tempo da primeira à segunda vinda do Senhor Jesus. Então não posso literalizar os 1.260 dias, 42 meses. Simbólico. E se é simbólico e elas são as duas testemunhas que vão profetizar, é esse período, da primeira à segunda vinda, quando Cristo vem e morre pelos eleitos, pelos perdidos, inicia-se a igreja do Senhor, que tem autoridade, que o próprio Senhor Jesus disse, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e está anunciando a palavra. Só que a mensagem que ela traz é essa aqui que nós vamos observar no versículo, a partir do versículo 5. Vou ler o 4 e vou seguir para os 5 e 6. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas quantas vezes quiserem. Por que as pessoas entendem que possivelmente deva ser, se for literal, Elias e Moisés, ou Elias e Enoque, ou Enoque e Moisés, alguma coisa assim? Porque tanto Elias quanto Enoque não passaram pela morte, foram levados para o céu sem o processo da morte. E por que eles entendem também que pode ser Elias, além disso? Por causa da questão do versículo 6, da sua boca sai fogo. Porque Elias, no capítulo 1, orou e desceu o fogo do céu e consumiu o capitão com seus 50 ali, vocês conhecem a passagem, depois de novo, etc. E lá no capítulo 18, ele ora e Deus desce fogo do céu e acende o holocausto, queima o holocausto, o altar, etc. ali, vem fogo do Senhor. E por que também Moisés? Porque uma das pragas no Egito foi justamente a praga de transformar a água em sangue. Né? Então, logo, fica assim, bom, só pode ser desses dois. E eu realmente já preguei, ensinei isso daí quando eu vinha dessa linha dispensacionalista, e muitas coisas eram confusas. Né? Hoje eu vejo muito mais coerência nessa linha reformada, muito embora eu não goste de usar essa palavra reformada, principalmente em escatologia, tanto que eu prefiro usar escatologia bíblica, que você tem aqui uma compreensão obedecendo o estilo literário, que é um estilo realmente simbólico e figurado. Observe, se é tudo literal, se são dois homens que vão profetizar, vestido de pano de saco, que podem fechar o céu, porque também Elias orou e não choveu por 3 anos e meio. É uma das razões que pensa que é Elias também. Se é literal, então eu tenho que literalizar tudo. Não só uma parte, tudo. Eu disse ontem que o livro de Apocalipse, ele tem passagens literais, ou seja, que de fato aconteceram. Por exemplo, o caso de João estar preso na ilha de Patmos. Fato. Agora, se observar Dagão com 10 cabeças, com 7 cabeças, com 10 chifres, etc., os gafanhotos que eu falei na quinta trombeta, é figurado. É uma figura de linguagem, expressando alguma coisa. Mas não é algo abstrato, algo que está acontecendo e que vai acontecer no período que está determinado na palavra do Senhor. Então, se é literal, eles realmente têm que abrir a boca e sair fogo e consumir o seu inimigo. Se são duas pessoas. Então ele vai ter que, como um dragão, soltar poder. Deus tem poder para isso? Eu estava conversando com o Leandro de manhã. Tem, se você quiser fazer, ele pode fazer isso. Pegar 2 seres humanos, soltar fogo, fazer isso. Mas é isso que está dizendo? Não. A língua
que está sendo usado aqui, ou o estilo literário que está sendo dito aqui nesse livro, é realmente de figuras. Agora, se são as duas testemunhas, as duas oliveiras, os dois ungidos, como eu falei, expliquei ontem, se são a igreja, então a igreja tem isso? Tem. Claro que a igreja tem isso. Mas eu nunca vi a igreja soltando fogo. Eu nunca vi a igreja orando e não sair e não chover. Eu nunca vi a igreja orando e a água transformar em sangue. Eu nunca vi acontecer isso. Se a igreja, como o pastor está dizendo, nessa linhagem, onde acontece isso? Acontece. Onde? Agora, por exemplo. Nesse exato momento, por exemplo, nós estamos aqui soltando fogo. Nesse momento que eu estou falando com você, não eu, mas eu inserido na igreja. Eu sou parte da igreja. Sozinho você não é igreja, você é templo do Espírito Santo. Junto você é a igreja. Então, nós somos a igreja que vai soltar fogo. Leia comigo, Jeremias 5, verso 14. Jeremias, capítulo 5, verso 14. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, a sagrada, santa e bendita Escritura. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, me disse, visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Está falando com Jeremias, e Jeremias foi anunciar o pecado de Judá e Jerusalém, e eles, o povo saiu o contexto, e o Senhor diz assim, olha, eu vou transformar as palavras na sua boca em fogo, e eles vão ser lenha. Isso é literal ou é figurado? É figurado. Mas não acontece aqui uma palavra de juízo? Então, o que esse terceiro ponto? O que as duas testemunhas fazem? Elas trazem fogo do juízo. Elas proclamam juízo. Elas trazem juízo. O profeta Jeremias anunciando e o povo não querendo ouvir. E zombando. E negligenciando. E abraçando seu pecado, seus pecados mais deleitosos. Então o Senhor fala, eu vou transformar a palavra da sua boca em fogo. Continua em Jeremias e vai lá para o capítulo 23 e o versículo 29. Jeremias 23, versículo 29. Depois você lê todo o contexto. 23, 29 diz assim, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Estou com a nova Almeida atualizada. Talvez a sua versão esteja a penha, alguma coisa assim. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. E como um martelo, uma reta que desbagaça, que esmiuça, que moe a pedra, é a palavra. E é isso que as duas testemunhas, que é esse sacerdócio real, essa nação santa, deve fazer. Portanto, essa mensagem da igreja é uma mensagem realmente de juízo, de peso. Uma igreja que vem pregando alguma coisa para agradar o homem, em detrimento da verdade do evangelho, que é pesada, que queima, porque o fogo ele tem algumas características, ele aquece, ele purifica, ele protege, tem essas características. E você olha para a Bíblia Sagrada, você vai encontrar Deus como um fogo consumidor. Então essas testemunhas que estão pregando aí, dizendo ser testemunhas, ser igreja, e pregando o evangelho xoxo, aguado, sem poder, sem peso contra o pecado, que nunca fala do pecado, que nunca fala do inferno, que nunca fala da volta gloriosa de Jesus, que espécie de fogo é este? É um fogo estranho. Porque tem uma mentalidade de agregar pessoas tão somente para tirar uma foto, para fazer uma postagem, para dizer, olha como nós somos grandes, olha como nós estamos cheios. Eu disse ontem que não todo lugar que está cheio, que está assim. Mas é só você analisar pelas Escrituras. Há fogo na pregação, há fogo na palavra. É anunciado ao pecador que se ele não se arrepender, o inferno lhe aguarda. É isso que as testemunhas fazem. E as testemunhas vão anunciar isto, o fogo do juízo do Senhor. As testemunhas, que somos nós, a igreja, vai pregar, Jesus voltará. Voltará, e se o homem não se arrepender, é o inferno que lhe aguarda eternamente, e nunca mais vai sair de lá, nunca. Tem como não entrar, não tem como sair. Como não entrar, é por Jesus Cristo. Você está salvo nele. Para sair, nunca. Jamais. É gostoso ouvir isso, irmão Geraldo.
É lógico que não é gostoso, mas é muito melhor saber que lá na cruz do Calvário, em nosso lugar, ele morreu por nós, para que nós não passássemos por isso. Então temos que abraçar e fazer o que está escrito no versículo 1. Foi medido ali aqueles que adoram, aqueles que estão, meça o templo, o santuário, meça o altar, e aqueles que adoram. Nós estamos adorando a ele, porque na cruz ele morreu no nosso lugar para que nós não fôssemos condenados. Mas se você fica pregando aí, como as pessoas estão anunciando hoje, que você é isso, que você... Tem umas mensagens aí que eu não posso chamar de mensagem, né? É umas conversas aí de alguns indivíduos dizendo que chega ao cúmulo de dizer, você é igual a Deus. Você é tão especial, você é tão isso. Teve um indivíduo que disse, eu sou tão justo que eu não me sinto inferior a Cristo. Quando que a palavra diz que nós somos pecadores? A Bíblia diz, nós somos pecadores, desprezíveis pecadores, condenados ao inferno sem Cristo. Mas Cristo na cruz derramou seu sangue para que pecadores, perdidos pecadores, pudessem ter essa graça da salvação. E esses perdidos pecadores, é o que está escrito em 1 Pedro 2,9. Vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, que ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que anunciem as verdades daqueles que tirou das trevas para a sua luz. Então, essas testemunhas, elas vão incomodar, elas vão perturbar, eu vou dizer daqui a pouquinho, se houver tempo hoje, e é esta mensagem, uma mensagem de juízo. Olha comigo, Atos 2:40, a primeira pregação de Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Logo no descer, no derramar do Espírito, ali no dia de Pentecostes. E ele então começa a anunciar e começa a pregar. E as pessoas vêm e começam a falar com ele. Observe. Eu vou ler o versículo 40. Olha bem. 2:40. Eu não vou ter tempo, né? Vou ler o 38 ao 40. Eita, vou ler o 37, vai, pronto. 37 a 40. Quando ouviram isto, a pregação que Pedro fez, executou ali, cheio do Espírito Santo, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmão? Pedro respondeu, arrependam-se. Olha isso. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que ainda estão longe. Isto é para todo aquele que o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-o dizendo, salvem-se desta geração perversa. Deu testemunho. Não é isso que a igreja tem que fazer? Dar testemunho? E dar testemunho não é chegar na pessoa, Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama, mas tá bom, se ele me ama, eu estou em pecado, estou com a minha amante aqui, com 2, 3 amantes, rolo para cá, rolo para lá, droga, sexo e rock and roll, como se dizia antigamente, e se ele me ama, se você é igreja, se você é testemunha, se você é noiva do Cordeiro, e está dizendo que Jesus me ama, e ele conhece todas as coisas, e sabe que eu estou todo atrapalhado, então eu estou bem, mas não é essa a mensagem é, arrependa-se dos seus pecados, porque se você não se arrepender, você vai para o inferno eternamente, lá que arde com fogo e enxofre. E os seus vizinhos vão ser o anticristo, o falso profeta, Satanás e toda a impiedade. É esta a mensagem. Salvem-se desta geração perversa. Ele deu testemunho. Testemunho do quê? Primeira pregação na era apostólica, onde já desceu sobre eles o poder do Espírito Santo, confirmado ali em Atos. Arrependam-se. É esta a mensagem. E as pessoas não querem ouvir isso, arrependam-se. Isso não é gostoso, eu quero ouvir. Você vai receber essa semana um telefonema e um não sei o quê, e uma chave e uma bandeja com... Enfim, as pessoas querem ouvir isto. As pessoas querem que você chegue num lugar assim, onde tem alguém pregando ou anunciando alguma coisa que seja favorável, que amacie, que massageie meu ego, que eu possa sair dali flutuando, olha como eu sou especial, olha como eu sou, mas a pregação é essa, se você não se arrepender, você faz parte de uma geração perversa e corrompida, que Jesus disse, uma geração perversa e corrompida está me pedindo um sinal, e nenhum sinal foi dado a não ser do profeta Jonas. E a mensagem de Pedro é essa, arrependam-se, e com isso ele deu testemunho.
as duas testemunhas estão aqui testemunhando. A igreja testemunhando. Agora observe. Olha só, no versículo 5 de Apocalipse 11. Volta lá comigo. Volta lá comigo, Apocalipse 11, verso 5. Se alguém pretender causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Se você se lembra, quem participou aqui ouviu, ou pelo canal, vai ver nas trombetas a igreja orando, a igreja buscando o Senhor. Na abertura do sétimo selo, você vai ver no versículo 1 ao 5, a igreja orando, subindo oração diante do altar do Senhor, do altar de oração, como incenso subindo ali. E em resposta ao clamor da igreja, também na abertura do quinto selo, né? Na abertura do quinto selo, em Apocalipse 6, 9 e 10, a igreja clamando embaixo do altar: até quando, Senhor, não vai vingar? Até quando, Senhor? Aí a voz do Senhor é: aguarde, acalma-se um pouquinho até que se complete o número dos seus conservos, que vão sofrer igualmente vocês. Aguenta um pouquinho aí. Em resposta, no capítulo 8 de Apocalipse, do verso 1 ao 5, você vai observar que é lançado à terra ali, as orações chegam diante do altar, diante do Senhor, e é lançado à terra. Em resposta, se alguém quiser fazer mal às testemunhas, deve morrer. E você vai observar na quinta trombeta que as pessoas querem a morte e não conseguem. Eu expliquei bem isso na mensagem sobre a quinta trombeta. E na sexta trombeta, 1/3 da humanidade vai morrer. Muitas pessoas vão morrer. Em decorrência do quê? Do clamor que a igreja fez. Porque perseguem a igreja, lutam contra a igreja, batalham contra a igreja, e eu falei sobre isso ontem, que a ênfase está aqui na perseguição da igreja, na vitória final da igreja. Mas antes disso, a igreja vai sofrer muito, vai passar muita dificuldade. Mas a igreja clama e não vai perecer. Mas como não vai perecer? Você já viu vários sistemas comunistas, socialistas, na ocasião de Hitler, e entre outros tantos, os próprios, o Império Romano. Muitas coisas eu tenho pregado e anunciado aqui, atrocidades tenebrosas, terríveis, que foram feitas contra a igreja, mas a igreja prossegue, louvando e adorando o nome santo do Senhor. Mataram muitos crentes, lançaram nas fornalhas, lançaram as feras, aos leões, passaram o fio da espada. Em nossas épocas, mataram fuzilados, mataram em câmaras de gás, mataram de todo tipo e vão matar muito mais ainda daqui para frente. Mas uma coisa é certa, não vão parar a igreja. Eles vão querer, de toda forma, olha só o versículo 5. E se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Olha a linguagem figurada aqui, olha a figura. Vai acontecer isso de uma forma figurada, mas levando para algo pesado no futuro. Não é que vai sair fogo aqui agora, mas o juízo está sendo pregado, anunciando esse peso, esse peso da palavra. Se você observar na sexta trombeta, 1/3 dos homens morrem. Mas quem morre? Não são aqueles, e na quinta trombeta, vem um tormento sobre os homens que não têm a marca do Senhor. Ou seja, não é a igreja, não é aquele que foi medido. Então vão tentar parar, mas não vão conseguir. Se alguém tentar fazer mal, vai sair fogo da sua boca e vão ser consumidos pelo fogo. Não é que vai consumir literalmente aqui na hora, mas chega o dia do juízo. Pesado e terrível esse dia. Observe o versículo 6. Eles têm autoridade para fechar o céu. Não é uma alegoria, um outro tipo de linguagem aqui, que é assim: então eu estou com raiva dos ímpios, das pessoas que estão contra a igreja, que reclamam do som que está alto, ou que reclamam que faz muito barulho. Porque tem umas igrejas que extrapolam, tem uns irmãos que extrapolam mesmo com o som, tem que tomar cuidado, tem que vigiar com isso. Mas alguns também são perturbadores mesmo, que ficam querendo infernizar a mesma igreja. Não só por isso, e outros motivos e tal. Aí as pessoas pensam: eu vou orar para Deus lhe matar. Não é isso, meu querido. Eu vou orar para... Quando eu ponho o meu joelho no chão, parece feiticeiro. Não viu gente assim, Leandro? Não, quando eu ponho o joelho no chão, Deus vai lá e mata. Peraí, você é feiticeiro? Não, você é a igreja clama ao Senhor: Senhor, tem misericórdia desse, porque o dia de juízo está determinado pelo Senhor. Você vai orar: Senhor, tem misericórdia, salve esta alma, porque eu também sou alguém que, se não fosse o Senhor, também estaria em condenação. Esta é a grande verdade. E tem poder para fechar o céu. Não é que literalmente como foi no caso de Elias, mas é no sentido que eles vão entrar? Não, eles não vão entrar naquele grande dia, no gozo eterno. Vai ficar de fora. Os cães,
os feiticeiros, os abomináveis, os homicidas, todo aquele que ama e pratica a mentira. Olha só, ainda no versículo 6. Autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue. É o que Moisés fez ali, uma das pragas do Egito, na primeira praga, ali na passagem de Êxodo, capítulo 7, verso 14. O que é transformar água em sangue? Abra sua Bíblia comigo ainda, aí em Apocalipse 22 e o verso 17. Apocalipse 22, do ladinho aí, viram algumas páginas, e você vai achar o versículo 17. Olha que expressão linda. 22, 17 diz assim. Cadê? Aqui. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem, vem. A igreja está dizendo, vem. O Espírito, vem. E quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Mas rejeitam. Lembra Moisés? Transformou a água em sangue. Rejeição da água é o mesmo que aceitar a morte. Símbolo, tipologia do sangue. Eu não quero água, então tome sangue. Não é que nós vamos orar aqui e vai transformar a água em sangue. Não é isto. O que está acontecendo aqui é rejeição da vida é morte. Rejeição do evangelho é morte. Vocês estão vendo o peso da seriedade que está sobre a igreja? E a igreja não pode ficar brincando. Você não pode usar o púlpito para ficar fazendo stand-up comedy. Você não pode usar o púlpito para fazer comédia. Se vestir de palhacinho e ficar aqui brincando. Não é que eu quero agradar, não tem que agradar ninguém. Você tem que proclamar o juízo da glória de Deus em salvar e em condenar também. É esta a mensagem do evangelho. Aí o camarada, não, eu quero agradar uns bonitinhos, eu vou me vestir de Chapolin. O outro se veste de Superman. O outro de Super-Homem. O outro de Mulher Maravilha. O outro de Pokémon. Que espécie de evangelho é esse que eles querem? Não, é para todo gosto. Não, não é para todo gosto. A mensagem é salgada, a mensagem é dura. A mensagem é pesada. Ou entra pela porta estreita, que tem um caminho estreito, que é pesado e apertado o caminho que leva para a salvação. Ou vai pela porta larga, que é espaçosa, que leva à condenação. Uma geração perversa. Que espécie de evangelho que eu quero ficar brincando? E na mensagem fica contando piadinha. Evangelho não é piadinha. É muito sério esse negócio aqui, queridos. É muito sério isso de vida eterna. Vida santa e separada para Deus. É extremamente sério e pesado isso. Para ficarmos brincando. Para ficarmos coxando entre dois pensamentos. Para ficarmos, eu quero. Que nada, tem que pregar o fogo do juízo mesmo. Deus é amor? É amor. Tanto que ele provou enviando seu filho para morrer na cruz. Mas também é fogo que consome. Ai daquele que não se arrepender. Como Pedro disse, testemunhando, fujam desta geração perversa. Uma geração mimizenta. Uma geração que não aguenta ouvir a mensagem do evangelho. Hoje tem uma igreja dizendo ser igreja, mas não pode ser a testemunha do Senhor fiel, porque não tem fogo na sua pregação. Tem fogo estranho, que rodopia, que roda, que pula, que vira por cima do pescoço, mas não tem aquela mensagem que diz, se você não se arrepender do seu pecado, abandona o teu pecado e volte para Deus. Não tem essa mensagem mais. É uma mensagem adocicada. É uma mensagem, mas a mensagem não é doce. Não está escrito lâmpada para meus pés, a tua palavra. É mais doce do que o mel. É sim. Ela conforta, mas também confronta. Também confronta. Mas as pessoas querem pregar, e não é a testemunha, porque a testemunha não vai pregar isso para encher. Eu quero que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Aí sim. Então, vai transformar água em sangue. Está aqui, quer água? Não quer. Então vai morrer. Não vai morrer como? Vai morrer como? Abra a sua Bíblia. Por gentileza. Em 2 Coríntios. Não, deixa eu primeiro aqui em João. João 12, 47, 48. Vai lá comigo. E não tem que temer não. Jesus falou assim, Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo e não podem fazer nada. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar corpo e alma no inferno. Esse tem que temer. João que eu falei, né? 12, 47. João 12, 47 e 48. Louvado seja o santo nome do Senhor. Diz assim o texto sagrado.
47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não a julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. E fique sabendo que o último dia é o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Essa palavra vai julgar. Eu não vou ficar julgando você aqui pela palavra. Olha aqui a palavra. O que diz a palavra? E a palavra que eu estou dizendo aqui, diz o Senhor Jesus, essa vai apontar o julgamento no último dia. Observe, o verso 37. Eu li o 47 e o 48. Volta comigo um pouquinho no 37 aí. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Está falando aqui da incredulidade dos judeus. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. O que está dizendo aqui? Você quer ser coração duro? Então vou fazer como eu fiz com Faraó no Egito, vai endurecer mais ainda. Não quer água? Então vai ser sangue de morte mesmo. Não quer o rio de fonte de água claras, vivas? Não quer? Então é sangue, é morte. Tem poder para transformar a água em sangue. Nós estamos pregando, estamos anunciando, testemunhando. A água fresca, água da vida, água que sacia. Jesus disse para aquela mulher no capítulo 4, a água que eu der, você vai beber dela, nunca mais vai ter sede. Nunca mais. Mas a rejeição dessa água transforma-se em morte. 2 Coríntios, abra comigo aí. 2 Coríntios 2, 14 a 17. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 17. Aleluias. É muito sério isso, meus irmãos. A pregação do Evangelho é extremamente séria. Olha isto. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Guarda isso, mesmo perseguição, ao fio da espada, debaixo de fuzil, de morte, de animais, de feras, sempre nos conduz ao triunfo. Porque o máximo que o ser humano, o máximo que as trevas, o máximo que o homem pode fazer é matar o corpo. Só, e tão somente. Mas estamos guardados no Senhor, eternamente. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para Deus, somos para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Vou parar aqui. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é uma linguagem militar. Nós somos o bom perfume, sempre Cristo nos conduz em triunfo. E nós somos o bom perfume, o bom cheiro. Aqui a linguagem que Paulo usa é a linguagem militar. Quando um exército vencia um outro exército, o seu general vinha à frente no seu cavalo, e vinham os derrotados, os principais guerreiros e comandantes, generais, sendo puxados nus atrás. Todos nus. E entrava o general com as suas vestes de gala, com toda a sua pompa, no seu cavalo arrumado, e entrando em Roma. Ficavam as pessoas ali, jogando sobre eles perfumes, flores, e palavras de honra, palavras de louvores àqueles que fizeram aquele feito. E quando eles entravam, as pessoas jogavam perfume. E os perfumes que caíam naquele general, nos seus capitães, nos seus superiores ali, também caía naqueles que iam morrer. Olha isto. Então o perfume caía no general, caía nos capitães, caía nos guerreiros que venceram, e eles entravam com aquela pompa, puxando os derrotados, os principais comandantes do adversário. Sendo humilhados, vilipendiados pelas pessoas que estavam ali, celebrando a grande conquista do general.
E quando ele entrava, o perfume caía nele e caía naqueles que iam morrer, porque eles iam morrer. Aí iam ser decapitados, ou iam ser enforcados, normalmente eram decapitados. O que quer dizer o texto? A pregação do evangelho é um perfume glorioso naqueles que se salvam. Para a vida, é um perfume de morte naqueles que se perdem. Por quê? Porque o mesmo perfume que cai em mim, que estou salvo, para a vida, é a mensagem que pregamos que cai sobre aquele que rejeita, e rejeitando-a, transforma a água em sangue, morte. Entendeu? O mesmo perfume cai em um e cai em outro. Eu ouço o evangelho e eu recebo o evangelho. O outro ouve o evangelho, rejeita o mesmo evangelho. Mas o texto nos informa, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, os se perdendo, cheiro de morte. Para com aqueles que estão sendo salvos, aroma de vida para a vida. Está vendo como é que é o testemunho? Está vendo como é que é sério isto? Observe. Salmo 109 e o verso 17. Abre comigo lá. Salmo 109, versículo de número 17. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Espero vocês acharem que aqui tem várias versões. Lembrando que estamos gravando com a igreja fechada, com as portas fechadas, com menos de 2, 4, 5, 6 pessoas comigo. Portanto, menos de 10. Salmo 109, 17. Amou a maldição, que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Qual é a bênção? Cristo. A bênção de Abraão chegasse a nós quem? Salvação em Cristo. Não quer a bênção? Então que ela se afaste. Amou a maldição? Que ela se achegue a ele. Pesado isso, né? Mas é isso que acontece. Quando anunciamos o evangelho, quando proclamamos a verdade do evangelho, você não quer essa bênção da salvação? Que ela se afaste. Se amou a maldição, que venha sobre ti então. É isso que a igreja faz. Então presta bem atenção. Terceiro ponto. O que as duas testemunhas fazem? Verso 5 e verso 6. Trazem juízo. Mensagem de juízo. Quando você vê um pregador, pastor, como é que eu sei que um pregador é falso, um falso profeta ou não? Quando ele fala aquilo que a Bíblia não fala, ou pega parte da Bíblia e distorce, é um falso profeta. Ponto. Mas uma igreja sadia, ela vai pregar a salvação em Cristo. Para pregar a salvação em Cristo, vai ter que demonstrar a pecaminosidade do ser humano, a depravação total. Então vai anunciar eternidade com Cristo ou eternidade no inferno. Agora, uma igreja que nunca fala do pecado, nunca fala do céu, nunca fala do inferno, nunca fala da volta de Jesus, que só fala de riqueza, dinheiro, riqueza, dinheiro, riqueza, dinheiro, riqueza, dinheiro aqui. Que espécie de mensagem de juízo é esta? Você entra, fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, sei lá quanto tempo, não fala nada nessas situações doutrinárias basilares. Salvação, perdão, graça, juízo, justificação pela fé em Cristo. Não fala nada disso. E quem vai ficar preocupado com isso? Agora, se você anuncia o juízo, você está testemunhando Cristo. Assim como Pedro na sua primeira pregação. Arrependei-vos e fujam desta geração perversa. Quarto ponto. Vai lá comigo. Apocalipse 11. Vê se dá tempo de concluir. Dá tempo ainda. Quarto ponto. Verso 7 e o verso 8. Então nós encerramos o versículo 6 dizendo que tem poder de ferir a terra com todo tipo de flagelo, tantas quantas vezes quiserem. Porque enquanto a igreja está profetizando, anunciando, proclamando, aqueles que rejeitam vão receber o flagelo. Mas está tudo bem, está rico, não está no dinheiro, está lá fazendo tudo, idolatrando imagens e fazendo espíritos e entidades. Está tudo bem com ele, mas com o crente está sofrendo ali. Aguarde, porque o juízo está sendo decretado. Porque se nós esperamos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis dos seres humanos. Tem um porvir. Essa é a grande verdade. Verso 7 e o verso 8. Quarto ponto. O que a besta que sobe do abismo fará com elas, com as testemunhas? Eu disse agora, o terceiro ponto, o que elas fazem? Anunciam o juízo. Agora é a besta. O que ela vai fazer com as testemunhas?
Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. Os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Observe. Quando tiverem concluído. Então vai chegar um momento de findar a pregação, o testemunho. Vai chegar um momento que vamos parar. A igreja vai parar de pregar. Observe. O versículo 7 diz assim: quando tiverem então concluído de dar o testemunho, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. Abra comigo 2 Tessalonicenses 2, verso 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim a Sagrada Escritura. 2, 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Deixa eu parar aqui. O texto está dizendo, quando houverem concluído o seu ministério de pregação, a besta que surge do abismo, lembra da besta que sobe do mar? Eu já preguei aqui, capítulo 13 de Apocalipse. Mar, abismo, linguagens sinônimas. A besta que sobe do abismo, que é o anticristo escatológico, já falei também sobre o escatológico aqui, sobre o anticristo protótipo, já preguei isso daqui, o X pequeno, está tudo no meu canal. A besta que sobe do abismo, que é o anticristo escatológico, que virá, onde Paulo diz aqui na sua carta aos Tessalonicenses, dizendo, ninguém vos inquiete, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem da perdição, o filho da perdição, da iniquidade, o anticristo, o iníquo. Se você observar os versículos anteriores que eu não li, eu peguei do 3 em diante, havia uma discussão, mas peraí, Cristo já voltou, não voltou, ficamos, não ficamos, como é que é isso? Não vai ser assim. Primeiro vai haver a apostasia e a manifestação do iníquo, o homem da perdição. Essa é a sequência. Aí depois, na frente, Cristo vem. Só que aqui nós estamos no fim do fim. Eu vou explicar mais, se houver tempo hoje, eu acho que não vai dar tempo mais hoje, eu vou ficar para concluir amanhã ou depois outro dia, que diz assim, quando então tiverem concluído, no final, vai estar fechando a pregação. A perseguição vai ser ferrenha, terrível. Imagina hoje, nós estamos preocupados, estamos aborrecidos porque não pode abrir a igreja por causa do Covid-19, porque a prefeitura não sei o quê, porque o governador não sei o que lá. Mas isso aqui é só uma fichinha do que vai acontecer para frente, queridos. Porque nós estamos ainda no princípio das dores, findando o princípio das dores. Na sequência, nós vamos ter a apostasia. Mas pastor, já há muita apostasia, mas vai ficar muito pior, meus irmãos, mas muito pior. Mas eu nunca vi coisa tão terrível, pois se estiver aqui, vai ver coisas piores ainda. Princípio das dores, a apostasia, a manifestação do homem da perdição, do iníquo, que é o anticristo escatológico, e na sequência, junto ali, né, você vai no pacote aqui, a grande tribulação. Mas pastor, eu aprendi que a igreja ia ser levantada da terra antes da grande tribulação. Pois é, querido, alguém te ensinou errado, não vai acontecer isso. A igreja vai estar aqui na grande tribulação. No meu canal está cheio de mensagens sobre isso. A igreja vai passar pela grande tribulação. Mas está escrito lá assim que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. É verdade, mas a ira que está sendo dita aqui não é a ira de Deus, é a ira da besta contra a igreja. A ira de Deus, eu vou pregar depois sobre as 7 taças da ira, essa a igreja não recebe. Quem recebe é Satanás, o anticristo, o falso profeta e toda a impiedade. Agora, aqui está dito, quando tiverem cumprido o seu ministério, findando, porque vai ser um momento de pregação que nós não vamos poder nem sequer estar num templo, num salão.
Vai ser escondido como muitos dos nossos irmãos no passado aconteceu, e alguns países ainda acontece, nesse momento atual. Tem países que não podem pregar o evangelho, não pode ter Bíblia. E eu tenho amigos que estão fazendo trabalhos missionários em alguns lugares, que eles têm uma página de um livro, a outra irmã tem uma outra página, e eles trocam. Olha, hoje você vai ficar com a minha página aqui, ó. Que tinha uma Bíblia só, e cada um pegou uma página ou duas, e nós somos tão ruins, que temos Bíblia em casa, muitas vezes mais do que uma, duas, três, e não lemos um versículo por dia. Como nós somos ruins, amados. Nós somos ruinzinhos demais, para ser bonzinho em minhas falas. Eles têm uma folha, eles ficam lendo aquela folha, adorando a Deus. E aquele que tem aquela página, por exemplo, que cai lá em Crônicas, fulano, filho cicrano, filho beltrano, filho cicrano, filho beltrano. Imagina aquilo. Aí ele vai trocar com outro que tem uma página ali. Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. Aí outro tem, e nós somos tão ruinzinhos, para não falar outra coisa. Para não falar que nós somos péssimos. Nós somos uma geração péssima. Nós somos uma geração péssima, porque nós temos Bíblia, temos templo, temos pregação, temos pregador, e nós queremos as coisas lá de fora. Quer fazer carnaval gospel? Quer fazer teatro gospel? Jesus é bonzinho, não, ele é bom. E manda o pecador para o inferno, por isso que ele é bom. Jesus é bom porque ele manda o salvo, que ele morreu na cruz para a eternidade com ele, e o pecador não vai ficar sem o juízo. É esta mensagem que a igreja tem que pregar. É esta mensagem. E vai piorar cada vez mais. Quando o anticristo levantar, ele vai fazer guerra contra os santos e os matará e os vencerá. Abre comigo aí, Apocalipse 13, versículo 7. Uma geração muito mimizenta nós estamos vivendo. Nada pode falar, tudo machuca, tudo dodóizinho. Os crentes antigamente, eles saíam de casa, andavam 8, 10, 15 quilômetros, arrastando 2, 3, 4, 5 crianças de bicicleta, amarrado com algumas roupas ali. Eu vi isso em 1985. A irmã vinha da roça a 8 quilômetros, arrastando 4 crianças. 4 crianças. Escadinha. A mais velha, se tivesse 10 anos, era muito. Chegava na nossa casa, descansava um pouco, lavava os pés quando era dia de chuva, pegava barro, trocava a sandalinha, ou vinha descalça e punha naquela sacolinha. Antigamente tinha uma sacola de arroz, que tinha até não sei se você lembra, um negocinho de fechar assim, parece que tem uma bolsinha assim, ó. Vinha com a sacolinha para ir para o culto. Hoje, nós temos a igreja na porta da casa. A igreja tem que ter ar-condicionado, tem que ter estacionamento, tem que ter manobrista, tem que ter salinha para as crianças, tem que ter Meu Deus do céu, que povo é esse? Que igreja é essa, meu Senhor? Quem são esses que são a testemunha do Senhor, que querem tanta coisa assim? A igreja não é isso. A igreja prega, adora, louva e proclama juízo. Esta é a mensagem do Evangelho. Se o homem não se arrepender, ele vai para o inferno. Salmo 9,17. Os ímpios serão lançados no inferno. Agora, quando se levantar o anticristo, lembra que eu li, vocês que não estiveram aqui ontem, mas que vai ver no canal depois, meça o santuário. Deixa o átrio exterior, porque os gentios vão pisar. Meça o santuário. Meça, porque está separado, tem um povo dele, tem joio, tem muito joio, mas tem trigo. Não é uma congregação só de joio, e nem só de trigo. Tem o trigo, tem o joio, mas Deus sabe quem é um e quem é outro. Agora observe, quando se levantar, Apocalipse 13, verso 7. Olha aí, Apocalipse 13, verso 7. 13 e versículo 7. Cadê, meu Jesus? Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada também ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Como assim, irmão Leandro? Evangelista Marcos Leandro. Como assim? Foi dada autoridade para a besta matar os santos, vencer os santos. Como que pode isso? Volte um pouquinho comigo, capítulo 12, verso 11. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que davam, ou que deram. Testemunho, olha isso. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Testemunha isso. Eu proclamo a Cristo, eu anuncio a Cristo. O anticristo vai perseguir? Vai matar? Vai. Ao longo dos anos, o Espírito, agora é o Espírito, está aí a matar.
Muita gente morreu? Morreu. Foram decapitados, degolados? Foram. Vai ficar pior. À medida que chega o final, as coisas vão apertar, queridos. Eu tenho uma notícia, vai ficar pior. Mas o Covid-19 me impediu de ir no mercado, ou de ir não sei na onde, a loja fechada. Vai ficar pior, queridos. Mas está escrito também lá no livro de Lucas, que quando essas coisas começarem a acontecer, levante a cabeça, se alegre, porque próximo está a vossa redenção. Aleluias. Vai matar e vai vencer. Como é que mata e vence? Olha, no capítulo 12, verso 11 diz, e eles venceram quem? A igreja. Venceram pelo sangue do Cordeiro. Porque testemunharam dizendo que é pelo sangue que é Cristo que nos comprou, e em face à morte, mesmo morrendo, diante do anticristo, das forças do mal, das forças das trevas, não negaram a Cristo. O que quer dizer isso? Enquanto o anticristo, enquanto as forças do mal, enquanto todo o império das trevas matam o crente, ao mesmo tempo que ele morre não negando Cristo, porque a ideia é, no final, na grande tribulação, como hoje acontece, mas vai acontecer a grande, terrível, devastadora e assoladora. Quando chegar nesse momento, já está medido quem é e quem não é do Senhor, evidentemente, desde sempre. Mas no finalzinho, na coisa apertando ali, a igreja vai morrer. Não quero, o anticristo, não quero, o sistema corrompido, não vou aceitar, não nego o Cristo, vai morrer. À medida que o crente morre, ele vence o anticristo. Porque ele prefere morrer do que negar o seu Senhor e o seu Salvador. Prefere a cabeça rolando para um lado e o corpo para o outro, do que negar a salvação. À medida que o anticristo mata um crente, o crente também vence ele. A vitória dele é temporária, mas a vitória da igreja é eterna. A vitória da igreja é eterna, meus irmãos. Ouça o que está escrito em em Romanos 8:12. Romanos 8:12 a 17. Eu vou ter que parar nesse segundo ponto, não vou ter mais tempo de seguir. Romanos capítulo 8. E o versículo 12. Romanos 8:12 até 17. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. A igreja vai sofrer, irmão Geraldo. Vai sofrer, tem sofrido e vai sofrer muito mais. Mas aqui o versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha só o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluias. Nenhuma tribulação e nenhuma angústia pode ser comparado com aquilo que nós vamos ter. Abra comigo aí a palavra do Senhor ainda, em Filipenses, capítulo 1, e o verso 29. Olha só o que diz. Porque vocês, Paulo falando para os filipenses, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Graça de sofrer por Cristo. Quem é este que sofre, que tem essa graça? As duas testemunhas. Que é quem? A igreja. Olha aqui. E os seus cadáveres ficam estirados na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Espera aí. Jesus não foi crucificado lá em Israel, em Jerusalém? Posto que fora da cidade, mas não foi lá? Mas como que eu falo de Sodoma e de Egito? Sodoma e Egito é num mundo ímpio. O que quer dizer aqui? Outra figura de linguagem. Não de um local, mas de um símbolo de mundo ímpio, de geração perversa. Jesus morreu no mundo ímpio, numa geração perversa.
Então eu vou fechar agora aqui esse terceiro ponto, esse quarto ponto. O que a besta fará, que sobe do abismo fará? Vai perseguir, vai matar. Seus corpos estarão estirados. Uma linguagem daqueles que morreram e que vão morrer ainda. Mas nós lemos ali em Apocalipse 13:7, vai vencer e vai matar. Mas em Apocalipse 12:11 diz, pelo sangue, a igreja vence. Amém, queridos? Vamos orar?